Queridos, segundo Crônicas capítulo 7, ele é um texto que fala sobre a oração que Salomão fez no dia que ele consagrou o templo, o grande templo a Deus. Interessante que Deus, o mesmo Deus que habitou naquele grande templo, aquele templo que era luxuoso, que era bonito, que era tremendo, esse mesmo Deus habitava naquelas tendas, no tabernáculo, quando eles estavam no deserto. Percebe que Deus ele habita desde um lugar luxuoso ao lugar mais simples que possa existir. Deus ele habita aqui nesse lugar. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, Deus está amém. aqui, eu creio. Que é um lugar simples. Que é um lugar simples, mas Deus habita aqui. E Deus, quando Salomão fez aquela oração, ele consagrou aquele lugar a Deus. E a primeira coisa que eu quero deixar aqui claro para vocês, nesta passagem, o primeiro versículo aqui, 11, fala que tudo que ele quis fazer, ele fez. Tudo que ele queria fazer no templo, na casa dele, e lá no templo, que era a casa de Deus, no sentido de um lugar para se adorar a Deus, tudo o que ele quis fazer, ele fez. Foi próspero, Deus deu condições para ele. Sabe o que significa isso? Tudo aquilo que ele queria fazer, cada detalhe, tudo que estava no coração dele para fazer, prosperamente efetuou. Em outras palavras, deu certo. Isso aqui é uma dádiva de Deus. Você começar um projeto, você começar algo e você ir até o fim. Isso é uma dádiva de Deus. Porque muitas pessoas, elas começam alguma coisa e elas não vão até o fim. Tem gente que tem essa dificuldade na vida. Nada vai adiante. Começa um relacionamento, não vai adiante. Começa um curso, não vai adiante. Vou ler um livro. Começa a ler o livro, não vai adiante. Eu vou ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia, quando está lá, não vou ler mais. Vai desistindo, o pessoal vai desanimando. Salomão ele foi edificando e a bênção de edificar estava nas mãos dele. E essa mesma bênção, esse mesmo dom de edificar, Deus deu para todos nós. Não foi só para Salomão. A diferença que alguns conseguem e outros não conseguem, a diferença está no nível de perseverança, no nível de foco, no nível de determinação que a pessoa tem. Tem coisas que você não precisa se determinar muito ou focar muito para você fazer. Tem coisas que você não precisa, não. Você está lá, você precisa lavar a louça. Não precisa ter muito foco para lavar a louça. Você vai lavando, daqui a pouco você já lavou. Projetos grandes, coisas grandes, isso dá trabalho. Isso vai exigir de você começar, você lutar, você ter foco, você prosperar, você ter objetivo para você concluir. O tratamento que vocês estão fazendo é um dos tratamentos mais difíceis que tem. Porque é um tratamento para sair de uma dependência química. É difícil. Uma pessoa, por exemplo, que está no tratamento para sair do câncer, é difícil também. A pessoa está lá lutando, ela vai lutando. Tem dias que ela faz lá o tratamento de quimioterapia, por exemplo, ela não volta bem para casa, mas ela tem que insistir. Por quê? Porque é a vida dela que está em risco, está lá em jogo. O tratamento que vocês estão é um tratamento que também é a vida de vocês. É a vida de vocês. Que se vocês não tiverem comprometimento com a vida de vocês, quem que vai ter com a vida de vocês? Por mais que o pastor queira, por mais que a missionária queira, que a família queira, que alguém lá fora queira, se você não tiver o foco necessário, você vai começar e você vai parar no meio do caminho. E é um projeto que não termina no dia que você pega as coisas e vai embora para casa depois do tempo determinado. É um projeto que você vai ter que continuar todos os dias da sua vida. Até o dia que você viver, você vai estar lutando contra isso. É uma luta constante. Tem que ter muito foco, muito objetivo, né? Tem que ter muita perseverança. Salomão, ele fez aquela casa, ele faz duas coisas ali dentro. A Bíblia fala que ele ora e ele leva sacrifícios para Deus. A maneira de se relacionar com Deus. Oração. O que é oração? Oração é você falar com Deus. Oração
é aquilo que nos conecta com Deus, é a nossa oração, é a nossa busca, é o nosso louvor a Deus. Mas a Bíblia fala também que ele fez sacrifícios. E sacrifício é uma palavra muito forte. Porque sacrifício é você fazer algo que lhe custa. Renúncia é um sacrifício. Você abrir mão de algo é sacrifício. Estar aqui dentro é um sacrifício, por mais que seja um lugar que te acolhe, por mais que seja um lugar que você tenha a sua cama, que você tenha suas coisas, por mais que seja um lugar que você tenha lá o seu momento de lazer, de descontração, é sacrifício? É. Você está renunciando. E renunciar não é fácil. Sacrifício e renúncia são coisas muito parecidas. Sacrifício é você abrir mão. É fácil abrir mão? Não é fácil. Poucas pessoas querem abrir mão. Elas até querem o resultado final. Mas abrir mão para chegar no resultado final, nem todos querem. Salomão, ele faz daquele lugar um lugar de oração e um lugar de sacrifício. E nas suas orações, Deus falou com ele: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ordenar os gafanhotos que consumam a terra, enviar peste entre o povo. O que são essas coisas aqui? Traduzindo, isso daqui na verdade são consequências. Os gafanhotos destruírem a terra, não ter chuva na terra, isso aqui era consequência, era um sofrimento decorrente à desobediência daquele povo. Então, era Deus dizendo, se vocês forem desobedientes, os gafanhotos vão consumir aquilo que você está trabalhando. Se vocês forem desobedientes, as portas dos céus, elas estarão fechadas sobre você. Vocês estavam falando da chuva que deu essa madrugada. A chuva ela é bênção, porque a chuva ela rega a terra. A gente consegue plantar porque tem chuva. Plantar num lugar que não tem chuva é difícil. É um processo fazer isso. Então Deus falou assim, olha, se vocês são desobedientes e rebeldes, o céu fecha. As portas fecham. As coisas não acontecem. Os gafanhotos vai pegar tudo que você trabalha e vai consumir. E vai destruir a vida de vocês. Isso porque é consequência do afastamento de Deus. Daí Deus completa o texto dizendo assim: mas se o meu povo que chama pelo meu nome, primeira coisa, se ele se humilhar. 2, orar. 3, buscar a minha face. E 4, se converter dos seus maus caminhos. Daí eu ouço do céu, perdoo os pecados e eu saro a terra. Então são 4 coisas. Chamar pelo nome de Deus. Na hora do desespero, na hora da dor, qual o nome que nós chamamos? Mãe, pai, amigo, pastor? Não, é o nome do Senhor. Aquele que chama ao nome do Senhor, Deus ele ouve e responde. Então aquele que chama pelo meu nome, primeiro, em segundo lugar, quer dizer, ele se humilhar. O que é humilhar? Não é você sair rastejando aí pelo chão, pagando promessa, de joelho, não é isso. Se humilhar é um ato de reconhecimento. Humilhar é reconhecer que errou. Humilhar é você reconhecer que você é falho, limitado. Então, se esse povo orar e se humilhar, buscar a minha face, buscar a presença de Deus, buscar ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos. O que é converter dos maus caminhos? Mudança. Se nós não mudarmos, o tempo que ficamos aqui dentro, o tempo que você está passando aqui dentro, é um tempo inútil, se não existir mudança. Mudança de caminho. O que é mudar de caminho? É mudar de atitude. O apóstolo Paulo chama de mudança de pensamento. Metanoia, mudar a forma de pensar. Se nós não mudamos a forma de pensar, se nós não nos convertemos, nós continuamos do mesmo jeito. Então o texto fala assim, se você se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados, vai sarar a terra. Essa é a promessa de Deus, ouvir e restaurar a nossa vida. Isso é para quem, pastor? Para todos nós. E para todo aquele que realmente ora e se humilha na presença do Senhor. Daí fica a pergunta, eu quero deixar para vocês. O que vocês têm feito no tempo que vocês estão aqui dentro? No tempo que vocês têm para buscar a Deus. O que você tem buscado de Deus?
Meu conselho aqui nessa tarde é dizer para vocês: se humilhe na presença do Senhor. Reconheça os erros, não culpe um ou outro. Reconheça as suas culpas, suas falhas. Peça para Deus uma mudança verdadeira. Existe um tempo para você ficar aqui dentro. Faça esse tempo. É um propósito que você tem que ter. Antes de ter com Deus, tenha com você mesmo. É um compromisso que eu tenho comigo. Porque é a minha vida. É o meu objetivo. E que se eu não lutar, ninguém vai lutar por mim. Ninguém vai lutar por mim. Então vocês estão aqui. E cada dia que vocês estão aqui, é um dia a menos que está passando. É uma semana a menos. É um mês a menos. Para você ter a oportunidade de sair daqui totalmente transformado. Em nome de Jesus. É essa a minha oração. É esse o desejo de Deus para cada um de nós. Salomão teve foco, orou, sacrificou, se arrependeu e houve mudança e restauração de Deus. Esta é a palavra de Deus para todos nós que estamos aqui. Amém, queridos? Amém. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém? Glória a Deus.